Olha, nós vamos agora com Éder, da Éder Car, que está aqui ao vivo com a gente. Vamos bater um papo importante, porque começa no nosso Jornal Integração, a nossa quinta empresarial. Meu amigo Éder, meu irmão, parceiraço, bom dia para você, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes da Hits aqui. Muito bem. As boas-vindas a ele, Elis. Bom dia, Éder, seja muito bem-vindo. Bom dia, Elis. Olha, é um prazer imenso trazer o Éder aqui. Eu conheço um pouco da história dele e, diga-se de passagem, um cara exemplo, né? Um cara que tem um baita de um perfil e hoje um dos grandes empresários que gera oportunidade para a galera e está aí, focado em Sinop. Éder, você vem de onde? Eu sou natural do Paraná, Chopinzinho, Paraná. Chupinzinho, no Paraná. Mais um paranaense arrojado que está aqui com a gente. Chegou em Sinop quando? Chegamos aqui em 1987. 87, 38 anos atrás. Isso. Agora, é importante que a gente explique para a comunidade o que vocês faziam no Paraná antes de virem para Sinop. A minha família tinha lanchonete. Tinha lanchonete. Tinha lanchonete, trabalhava com lanchonete lá. E aí surgiu a oportunidade de vir para o Mato Grosso. Meu falecido avô já morava para cá, sempre trabalhou com fazenda, garimpo. Então ele tinha o sonho do ouro e pregava isso para os meus tios, para minha mãe. E aí acabou vindo veio a família inteira para cá. E vocês vieram justamente para trabalhar no garimpo? Nós viemos a princípio a gente veio para trabalhar acompanhando meu avô. Aí chegamos aqui, cada um seguiu o seu rumo, né? Não era o foco que a gente... A sucessão não aconteceu do avô, não. né? Entendi. O avô continuou ainda até os finais dos dias dele. Exato. O Éder é da Éder Car. Hoje você tem uma empresa de mecânica, né, especializada em mecânica em geral. Vale dizer, só para quem está me acompanhando aí, automotivo, exatamente. Então, até nós chegarmos aí no Éder da Éder Car, nós temos uma história, temos uma trajetória, né? Temos tudo um trabalho que foi. Quando veio para cá, em 1987, vocês vieram todos, pai, o avô, mãe, irmãos. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos. 5 irmãos. Isso, Seu pai está aqui também? O pai já é falecido. Falecido, a mãe? A mãe voltou para o sul de novo. A mãe voltou para o sul. Mas ficou quanto tempo aqui? A mãe ficou cerca de 22 anos aqui. 22 anos aqui. E veio todo mundo, veio a galera toda para cá. Quando vocês chegaram em Sinop, o que vocês encontraram aqui? Porque teu avô já trabalhava aqui na região, certo? Sim. Eu suponho na região de Peixoto, a região ali de Matupá, essa região aqui de Itaúba, né, que é onde existe ali a maior parte das áreas de exploração de mineração. E quando vocês chegaram aqui em Sinop, o que encontraram? E o porquê que estabeleceram a moradia aqui na capital do Nortão? Então, Anderson, devido à oportunidade de serviço na época, né? O meu pai que eu chamo meu padrasto, né? Que é o que me criou. Ele veio para cá, viemos para cá devido à oportunidade de emprego para ele na época. Tinha 7 anos na época, 7, 8 anos, então onde o pai vai, a gente vai de atrás. Aí viemos para cá, estabelecemos aqui. O meu padrasto chegou já de imediato, ele entrou de motorista de ônibus na Expresso Maringá. E lá permaneceu por vários anos, até saiu de lá, entrou na Viação Nova Integração. E a mãe, como a gente já trabalhava com comércio lá, a mãe veio para cá e começou a trabalhar com comércio, vender roupa, sacoleira. Mas olha aí, que legal, cara. E aí sempre foi trabalhando com comércio. Ela inseriu, eu e o meu finado, meu irmão, na época, já inseriu nós, desde pequeno, inseriu a gente a saber correr atrás do que era. Se a gente quer conseguir alguma coisa, a gente tem que trabalhar e correr atrás. Aí eu e meu irmão, ela trabalhava vendendo roupa, meu padrasto trabalhava na Expresso Maringá, e eu e meu irmão engraxava sapato na rua. Olha que bacana. Engraxava sapato na rua. Vai vendo aí, Elisa, fica à vontade. Naquela época dava, né? Sim. Naquela época, quando você era menor, você poderia fazer esse tipo de atividade, porque hoje já não pode, né? Se você coloca o seu filho para fazer qualquer tipo de atividade aí, você já está explorando o seu filho. Éder, e como que aqui na cidade, vocês chegaram a trabalhar com lanchonete, como vocês já tinham experiência, vocês chegaram a trabalhar com isso aqui? Eu trabalhei. A minha mãe não, a família não, mas com o decorrer dos anos, um dos primeiros empregos que eu tive aqui foi numa pizzaria, na época que tinha aqui na cidade. O meu tio trabalhava lá, ele era o pizzaiolo,
e ele me inseriu lá e eu comecei a trabalhar como copeiro na época, atendendo na Copa, e fazia várias outras atividades, né? Naquela época a gente precisava trabalhar. E como que você chegou daí na mecânica? Como que você se interessou pela mecânica? Depois que eu conheci uma certa pessoa. Ah, rapaz, pera lá um pouquinho que, na realidade, não é Aí bem tem- só o segmento do setor da mecânica. Tem uma parada de cupido no meio da história por aí, Eu né? trabalhava no ramo, eu trabalhava sempre trabalhando envolvido com lanchonete, sempre trabalhava à noite. E aí comecei a namorar com a minha esposa, que estou casado com ela até hoje. Aí ela falou: não dá, né? Você todo dia à noite a gente não tem tempo pra gente sair, o tempo que você tem vago, eu tô trabalhando, e o tempo que eu tenho vago, você tá trabalhando. Aí eu conheci naquela época a gente era meio metido atleta, conheci um amigo nosso que é amigo de longa data, é um cara que eu tenho espelho, que é o Catatal, me ofereceu um emprego para mim na época na oficina para entrar de ajudante para ele lá. Nós treinávamos junto, treinava o karatê junto. Ele falou assim: Éder, tem emprego lá. Eu falei: rapaz, é a hora então. Aí fui trabalhar com ele lá. Muito bem. Eu diria assim, nós chegamos já no momento em que Éder é empresário e descobriu, né, esse potencial nele. E, sobretudo, por um pedido, né, uma solicitação da namorada. Uma Dizendo, olha, intimação, na verdade. vocês têm como intimação, é verdade. Eu esqueci desse detalhe. A mulher, ela não pede, ela intima. E Intima. faz sentido isso, que lá em casa é assim também. Bom, mas toda essa trajetória de pizzaiolo, de copeiro, de chefe de cozinha, que é o que você trabalhou por lá, isso em Sinop naquela época, Éder, a demanda era boa, porque assim, existe uma grande distância entre a intimação da namorada, da esposa, mas o segmento que ele é lucrativo, que a demanda é boa, então você consegue adaptar, viu? Já que eu não consigo ter tempo, nós não conseguimos ter tempo para namorar, por exemplo, vamos fazer o seguinte: vem trabalhar comigo à noite, não vamos ter o dia para viajar, para passear, para namorar. Mas o que percebe é o seguinte: como que era essa demanda? Porque para decidir mudar de setor, o outro deveria ser muito mais atrativo. Realmente, Anderson, é uma decisão que você tem que pensar. Porque como trabalhava na noite, na época você ganhava, como se fosse hoje, em torno aí de 5 a 6, 7 salários mínimos por mês. Vinha trabalhar, entrei na oficina como ajudante, ganhando um salário. Mas eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Que a partir dali eu comecei a tomar um rumo e começar a galgar naquilo ali. E eu sempre, depois que eu comecei, depois de um ano e pouquinho de empresa que eu estava trabalhando com ele, eu sempre foquei, falei: não, um dia eu vou conseguir comprar a minha oficina, vou conseguir montar a minha oficina. E isso fui ano a ano. Você foi absorvendo tudo que foi de importante, né, para poder... Fui aprendendo, fui absorvendo com os colegas de trabalho. Eu não tenho uma formação acadêmica. Eu não tenho uma formação acadêmica, eu mal terminei o primeiro grau. Mas eu tenho a formação da vida, que eu aprendi com os companheiros de trabalho, com as pessoas que realmente queriam ensinar o que era bom. Então, a partir dali, eu falei: não, eu vou seguir esse rumo aqui. E graças a Deus, eu falo assim, eu consegui alcançar alguns objetivos na minha vida, consegui alcançar a minha empresa, consegui colocar a minha família trabalhando comigo lá dentro, que hoje eu trabalho com a minha família, que é eu, minha esposa, meus 2 filhos trabalham comigo, e mais 6 colaboradores que trabalham lá conosco. O que eu ia dizer aqui agora, né, pra gente não pular cronologicamente a nossa história, é que aí você vai pro trabalho. Você vai lá para a empresa, né, do amigo que te deu a oportunidade, você foi conhecendo tudo isso, e aí teve o tempo, né, que a namorada gostaria que você tivesse, que era o tempo para estar junto, sair à noite, ir no baile, né? E aí vocês decidiram se casar quando? Porque era sua namorada. Era minha namorada. Nós ficamos 4 anos namorando. 4 anos. 4 anos. Pra você ter uma ideia, naquela época a gente começou a namorar, a gente era criança. Eu tinha 14 anos, e ela tinha 15 anos. Certo. Eu casei com 18. Isso. 4 anos depois vocês se casam. Você ainda continuou trabalhando nesta empresa. Quando que despertou o desejo? Agora deu. Obrigado, Catatal. Manda um abraço ao Catatal, parceiraço nosso, irmão também, companheiro. Quando despertou em você o desejo, Catatal, é o seguinte, a partir de agora, obrigado pela oportunidade, mas eu preciso montar o meu negócio. E outra pergunta, junto com essa. Na medida que você toma essa decisão, a esposa vai junto já no primeiro momento? Então, logo depois que eu trabalhei, que a gente casou, eu parei, tive um período que eu parei.
o seu meu sogro, o finado meu sogro na época tinha uma cerâmica. Ele falou assim, vem trabalhar comigo aqui. Aí, como a gente financeiramente já era mais palpável na época, eu fui trabalhar com ele. Mas não era meu foco. Eu trabalhei 90 dias, falei, seu Carlinhos, muito obrigado. Mexer com tijolo e telha aqui não vai dar certo. Mas meu ramo é oficina mecânica. E a minha esposa ajudava ele na época lá na cerâmica. Ela ainda continuou com ele um bom tempo ainda. Até eu chegar a abrir a Edercar, isso foi em 2000, até 2006 que eu comecei, 2006 que eu comecei a Edercar, então foram praticamente passados 20 anos. Então eu passei por mais 2 empresas, depois que eu saí da Catatal, foi a extinta Lécio Rede, Lécio Pneus, e a da oficina da Strack. Sempre no segmento automotivo. Sempre no segmento automotivo, que foram também 3 grandes aprendizados da minha vida, onde eu consegui absorver conhecimento profissional, quanto na área mecânica, na área de reparação, como também a despertar a área empresarial, né? Ô, Éder, agora é importante que a gente pontue aqui, a Elis vai me ajudar nessa observação. O universo, ele ouve aquilo que a gente planeja. Se você bate em cima dizendo, olha, eu quero comprar uma casa, quero comprar uma casa, quero comprar uma casa, e colocar isso como plano, como meta, né? Como prioridade, ou talvez nem como prioridade, mas como meta, objetivo, tá lá no meu painel de desejos, né? Uma casa. E você trabalha isso, o universo, ele te ajuda. E o importante é que você, quando entra lá na Catatal, você diz, olha, um dia eu vou montar minha oficina. E apesar de ter atravessado por outros segmentos, setores, como por exemplo a cerâmica, nada a ver. Nada a ver com... Você deveria até arrumar os caminhões lá do seu sogro na hora que saíam, que deve algum problema, eu acredito. Mas enfim, nada a ver. Mas o teu projeto de montar o negócio para você existia, mesmo mudando de segmento. Sim. Né? Então, quer dizer, o universo te deu uma força. Ou seja, eu vou te colocar agora na empresa de pneus, que também é do segmento automotivo. Sim. Você vai falar de um alinhamento, balanceamento, de uma troca de pivô. Você faz parte da mecânica, né? E depois você vai para outra mecânica. Para outra mecânica. Ou seja, é Deus te preparando para o momento ideal. Ou seja, você não teve pressa. Veio no tempo certo, né? Eu falo assim, que tudo na vida da gente é o tempo de Deus e é o tempo certo. Então, às vezes a gente tenta pensar e colocar, não, eu vou fazer isso agora, mas às vezes não fico mais chateado. Uma vez eu ficava, hoje eu agradeço a Deus porque é o tempo que Deus nos permite. Ele fala assim, Deus me deu muito mais do que eu imaginava ter na minha vida. Então, eu sei que Ele que está provendo tudo isso. Então, tudo acontece. E aí, em 2020 você monta... 2006 você monta a Edercar. Isso. E aí, porta aberta, agora é 1000. Começou a sentir na pele o que o empresário vive no Brasil. Você entendeu que aquele salário que pingava todo mês na tua conta vinha de um cara que é bravio, né? É verdade. Você começa a entender o outro lado da moeda. Você começa a ver um mundo diferente. Então, o que acontece? Quando você passa, justamente, que você vira de empregado para empregador ou passa a abrir seu próprio negócio, no princípio era para mim trabalhar, eu e minha esposa e mais um ajudante na época lá. E olha só que as coisas vão acontecendo tão grandiosamente, foram acontecendo tão grandiosamente, que em pouco tempo eu tive que contratar mais gente, porque não estava dando conta da demanda. Que legal. A gente sempre teve bastante conhecimento na cidade, sempre teve envolvido com bastante coisa relacionado a serviço. Então, eu abri a empresa, eu já tinha lá uma carteira de cliente que acompanharam na época. Então, graças a Deus, não foi fácil. Isso eu faço para falar para vocês. Que os primeiros 2 anos ali, praticamente quase que eu desisti do sonho, voltei para trás e cheguei e falei para minha esposa. Chegava de manhã cedo, a gente tinha um carrinho velho na época lá, eu pegava, largava o carro em casa, eu ia de bicicleta para a oficina, abria a oficina, porque às vezes eu não tinha o dinheiro para abastecer o carro para me chegar até na empresa. Por quê? Para manter as contas em dia, manter o colaborador que tinha lá na época em dia, que era sempre uma coisa que a gente tem como princípio.
colaborador da gente sempre mantém em dia, porque se ele trabalha, ele precisa, ele tem que honrar com os compromissos dele. Então, faça chuva ou faça sol, você tem que ser honrado com os seus compromissos. Quando você abre a oficina, tua esposa já vem junto? Minha esposa, ela veio depois, um ano depois. Um ano depois, que porque assim, eu ia dizer, você é bastante audacioso, né? Por exemplo, a esposa estava lá com o pai, tinha o salário dela, você vai abrir, apostar numa proposta nova, mas tinha lá, pelo menos, o respaldo da esposa se eventualmente não der certo. Sim. Mas a coisa começou a andar, um ano depois ela vem junto contigo. Ela veio para me ajudar a organizar. Ela vinha uma vez por semana, ela chegava lá, naquela época, como a gente não tinha sistema, não tinha muito... Era no papel mesmo. papel. Aí chegava lá, a gente... era fulano de tal. Colocava o apelido, às vezes colocava o telefone, e o cara dava um visto ali na gaveta, que tinha muito disso na época, e jogava lá na gaveta. Ela chegava lá, ela ia organizar aquilo lá, ela ficava doente comigo. Eu falei, amor do céu, como é que você consegue? Amor, eu tenho que fazer. Eu tô aqui, eu preciso fazer o serviço andar. Na época, eu tinha convicção, eu preciso ter cliente. Então, você sai captando o cliente. E junto com esse cliente que vem cliente bom, e também vem aqueles que... Os morféticos, igual o Lobo, para lembrar assim, dele aqui sempre. Esses dias atrás ali, nós fizemos uma limpa ali numa gaveta lá, que aquilo foi os outros foi ter uma boa respirada. Ela até tava, amor, graças a Deus, agora respirei. Joguei aquilo fora, queimei, tá enterrado, em nome de Jesus, não incomoda mais. Desapegou dos papéis, das contas antigas que nunca mais vão receber. Não recebe, mas... Meu pai tinha um caderno, como é que é? Brochura? É brochura, né? Caderno de 22 matérias, acho que era 12 matérias, será? E meu pai tinha uma lanchonete também. E ele, antes de morrer, fez uma limpa em tudo lá e falou, meu filho. Eu falei, meu Deus amado, se juntasse a conta tudo lá, rapaz, pagava a faculdade do filho. Paga. Verdade. Mas enfim, Dava o cano. Deus é maior. Deus é maior, Deus provê sempre mais. Agora, é uma história bacana, né? Porque a partir de 2006, começa uma história entre ele e a esposa, e os filhos chegam quando? Nessa época eu já tinha o Júnior com 2 aninhos e o Júnior, e o Carlos com 1 ano. Os dois estão bem perto ali do outro ali. Os dois bem perto do outro. A família começa a trabalhar juntos. Ou seja... É um negócio familiar. Aquela intimada que a dona... Qual é o nome da sua esposa Dona mesmo? Fabiana. A Fabiana deu no Éder lá atrás, dizendo, olha, quero tempo, né, pra gente namorar, pra gente sair. Ê, dona Fabiana. Mal sabia a senhora que quando fosse junto trabalhar com o rapaz, o tempo ia diminuir. Apesar de aumentar o tempo juntos, mas o tempo do entretenimento, da confraternização, esse, enquanto empresário em família, diminui. Diminui ou não diminui? Diminui. É assim, eu falo hoje, se fosse para mim, se cada um trabalhasse num lugar diferente, a gente ia se ver bem pouco. A gente se vê bastante porque tá ali dentro da empresa. Tá junto. Tá ali dentro. Mas chega no final do dia, cada um vai para sua casa e vai estar com a sua família, né? O Júnior hoje já é casado, me deu um presente do netinho aí. Fez 11 meses agora. Parabéns. Vai fazer 1 ano agora, dia 27 de setembro. Vô babão, sabe até a data certinho. Foi uma benção que veio para nós aí nesses últimos anos. Aí. Amém. E os filhos, eles se integraram no centro automotivo. Sim. Gostam do que fazem, eles pegaram essa tua aptidão para isso e começaram a trabalhar com você. Trabalho conosco lá. Hoje eu tenho o Carlos, que trabalha na área financeira, que é o meu braço direito junto com a minha esposa lá dentro do escritório, que é eles que cuidam de comprar, pagar e as demandas ali. Dividido por departamento. Né? E o Júnior, ele é o meu braço direito na empresa. Eu saio fora, na massa. Eu saio da empresa, quem resolve as coisas lá junto com os colaboradores é ele. Então, eu agradeço a Deus por ter uma sucessão desse jeito. Então, porque hoje a gente sabe que a coisa mais difícil que tem é a sucessão, ainda mais quando você é uma empresa familiar. E se Deus quiser, aí a gente tem planos para frente aí, e expandir aí para mais 1 ou 2 unidades aí, já tá nos projetos de expansão. Projetos de expansão. Isso aí só depende hoje muito de mão de obra, porque hoje a parte que peca, que nos deixa a desejar muito, é a mão de obra hoje. Perfeito. A expansão é aqui em Sinop mesmo ou na região? É aqui em Sinop. Pelo menos por enquanto, a gente não tem ainda foco de expandir fora daqui, porque Sinop é uma cidade que tem muita coisa ainda a oferecer para todo mundo que está aqui. É uma cidade que me acolheu a minha família de braços abertos desde que nós chegamos aqui. Eu me lembro aqui, eu estava aqui olhando aqui, essa rua aqui, a Rua das Rosas aqui, foi a primeira rua quando nós viemos morar. Nós morávamos aqui 3 quarteirões para baixo. Olha que legal. Na época, nós chamava essa rua aqui da frente aqui,
da Tarumãs para cá, nós chamávamos de Sapolândia. Sapolândia. Porque era uma... Era um Realmente, campo. na época Era um brejo. Era um brejo. Era uma orquestra sinfônica de... Tinha. Mas Não aqui, tinha asfalto, não né? tinha Na época de asfalto, chuva, você empoçava teria- nas você tinha- esquinas. Você tinha das duas primeiras ruas para frente aqui, né? Que daí, na época, eu lembro que nós chegamos aqui, foi a inauguração da Avenida Júlio Campos aqui com o superposte ali, que eles tinham feito uma praça nova, então, na época, o prefeito, acho que era a doutora Denir, se eu não me engano, deu uma guinada na cidade aí, que fez a cidade... Revolucionou. Revolucionou a cidade. Que Então, legal. foi muito bacana. Ô, Éder, comparando o período de 87, que você chegou por aqui, e vamos dar um pulo para 2006, quando você abre a tua oficina. Quero que você tenha como referência este ano, 2006 a 2010, 2015, por ali. Quais foram os principais desafios enfrentados pelo setor naquela época e o que você vê que foi resolvido, assim? Porque você falou no início que não tinha sistema, era no caderno, ou seja, chega um sistema, já facilita a vida do indivíduo. Certeza. Absolutamente. Mas existiam alguns desafios naquele período, né? Algo que você fala, viu, quando que alguém vai ter a ideia de mudar isso aqui? Quais eram os principais daquela época? Os desafios que a gente tinha era justamente de conquista de mercado. Na época, a gente tinha um conhecimento, mas o conhecimento que chegava até as oficinas na época era muito difícil chegar hoje. Treinamento, cursos profissionalizantes na época, então era muito difícil isso daí. Se você queria fazer um treinamento, um curso, alguma coisa, você tinha que sair daqui, você tinha que ir a Cuiabá, ou às vezes tinha que ir para São Paulo até mesmo, porque os representantes comerciais naquela época e os representantes desse segmento não chegavam até aqui. A partir desse meio tempo aí até hoje você tem curso online no telefone, que você bota lá na televisão, você faz um treinamento com seus colaboradores, sem estar o instrutor propriamente dito ali. Faz a distância, né? É a distância. Então, é justamente a falta de conhecimento, a falta de habilidade com algumas coisas, alguns veículos que chegavam na época, ferramentas principalmente. Eu me lembro bem que tinha ferramenta que a gente tinha que ir no torneio e fabricar uma ferramenta. Mas, ó... Você idealizava, você chegava lá, você via para sacar determinada peça ou fazer determinado serviço. E as montadoras ajudam bastante, né? Tem uns filtros que coloca lá que só por Jesus da causa para tirar. Pelo amor de Deus. Tem vezes que você tem que montar metade do cabo para você conseguir chegar no filtro. No filtro. Mas, enfim, era justamente isso. Era a falta de conhecimento, a falta de chegada de conhecimento e a falta de instrumental. A logística para chegar peça por aqui, por exemplo, também era difícil? Tinha tinha 4 autopeças na época que eram fortes hoje, que eram os distribuidores da região. Hoje você já tem um leque aí de mais de 20 autopeças. Tem bastante. Então, antigamente você tinha que trabalhar, se você queria manter um estoque, você tinha que ter um dinheiro para você investir e colocar lá dentro, para você não perder tempo, às vezes sair buscar ou pedir uma peça. Entendi. O Elis, fica à vontade para indagar o Éder, mas eu gostaria, antes da Elis perguntar, nós vivemos um momento moderno, tecnológico, inovador no mercado automotivo. A gente sai do carro a combustão de um combustível só, que era os carros a diesel, gasolina, álcool, e a gente vem para o flex, para os carros bicombustível. Só que num curto espaço de tempo, porque não fez muito tempo, chega o carro elétrico. Como que é essa transição para vocês da mecânica? É rápido vocês absorverem essa nova proposta? Como que é isso? Não, assim, foi que nem quando passou do carburador para injeção eletrônica. Tinha-se rumores, isso aí não vai funcionar. Injeção, da onde que já se viu? Injeção eletrônica, você tem que ter aparelho para passar, você tem que... Não, hoje, tanto é que ela veio e ficou e se prolongou. A mesma coisa hoje com relação aos carros elétricos. O que hoje demanda a diferença do mecânico que tinha de 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás, para o mecânico de hoje? Que o mecânico daquela época, ele sabia que ele ia desmontar o motor, era naquele mesmo procedimento que ele fazia. Já hoje não, hoje além de desmontar o motor, ele tem que entender sobre mecânica e elétrica. Então, se você não se qualificar, não buscar qualificação naquele segmento que você está fazendo, primeiro que você vai ficar para trás. Que hoje
quem se destaca no mercado é quem busca conhecimento, busca aprendizado e qualificação. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. E até mesmo porque se você for dar uma de curioso hoje, mexer num carro elétrico, simplesmente você não vai fazer nada. Porque você abrir um capô num carro elétrico, você entrar debaixo de um carro elétrico, você pensar que é igual você mexer num motor no F1000, no F1000, um motorzinho MWM, que é um dos mais simples que a gente tem, diga-se de passagem, mais simples, mas um dos melhores que existe sem no dúvida. mercado. É diferente, porque lá você vai com a chave, você vai desmontar, apertar, regular, você vai chegar. No carro elétrico, não. No carro elétrico, você tem que ter todo um conhecimento de elétrica, porque se você não fizer um isolamento para você começar a trabalhar no carro... Já põe fogo nele. Não, já põe fogo não, você morre na hora. Se você chegar a encostar no Já toma um choque, é verdade. você toma um choque e acabou. Não tem duas chances, é uma só. E como que Sinop está nessa questão de treinamento para te ajudar na questão de mão de obra aqui? Está acessível? A gente tem esse tipo de treinamento, né? Aqui na cidade? Olha, nós temos hoje a associação, que é a Arves, no qual eu faço parte, que a gente busca trazer instrutores, trazer cursos, trazer treinamento para poder chegar no mercado e espalhar conhecimento. Mas às vezes a gente ainda trupica numa demanda que às vezes a pessoa não quer fazer investimento, às vezes vai de atrás de trazer um instrutor para fazer um treinamento nessa área, na parte elétrica, né? A parte elétrica ou a parte mesmo de injeção eletrônica, que ainda é o maior nicho hoje que a gente tem aqui. A gente ainda tropica nisso daí, que às vezes tem muitos empresários que, quando eu vou investir, eu preciso investir 3, 4 mil reais num colaborador para fazer um treinamento, ele acha caro. Olha, gente, atenção, senhores empresários do segmento automotivo aí, viu? O mercado do elétrico está tomando conta. Exatamente. Inclusive, não é só para a parte mecânica, até a própria comercialização desses veículos, que eles vão ficando usados. E alguém vai querer trocar por novo. Quem que absorve esse carro novo? Quem que faz a avaliação desse carro elétrico? Quem faz a manutenção dele? Então, assim, é importante que todo o Éder já está fazendo isso, inclusive com a equipe dele. Exato. É preciso mergulhar neste universo moderno. É a mesma coisa da inteligência artificial, que muitas pessoas questionam e criticam e contestam, mas o negócio está tomando conta do mercado, né? Muita gente tem preparado aí cursos, tem preparado matérias através da inteligência artificial, além de outros setores. Agora, Éder, é importante você dizer isso. Atenção, senhores empresários do segmento automotivo. Vocês têm uma associação. Temos associação, no qual a gente já tem mais de 8 anos que temos essa associação. 8 anos. Então, justamente a gente busca com a presidência, com a diretoria, tá envolvido e trazer treinamentos no segmento, entendeu? Na parte de carros elétricos ainda é uma incógnita ainda para nós aqui, porque é novo, o mercado é novo, está chegando. Tanto é que ainda hoje, quem faz algum tipo de manutenção nesses carros, até mesmo porque estão em garantia ainda. Sim. Eles vão chegar para nós aí, eu acredito que daqui uns 4, 5 anos ainda, que é onde começa a terminar a garantia desses carros, aí que eles vêm para fazer a manutenção na área reparativa, na área de manutenção. Mas esses 5 anos já está chegando. Esse é o momento, mas é justamente isso. Não dá para esperar 5 anos, não. Não, a gente já tem que ir se preparando, porque vai chegar uma hora que vai chegar um carro desse na sua empresa, e aí simplesmente você vai falar para o seu cliente, olha, eu não atendo. Então, a gente buscar conhecimento, a gente buscar o que precisa. Pois é. Eu confesso, Elis, que eu não vi ainda uma empresa dizendo, olha, somos especialistas em carro elétrico. Não, Passou batido uma informação que ele passou logo no começo, não sei se você percebeu. Manda lá. Ele foi atleta, karateca. Mas ó... Quem foi seu professor? Meu primeiro professor foi o professor Carneiro. Mas, meu pai. Isso é pessoal, viu, gente? É o pai dela, pai da Elis. Parabéns. Eu tava falando, eu lembro de você lá com seu pai, com seus irmãos lá, com o Luiz, com o Everton. O Everton era molequinho na época ainda. Aí logo depois a gente saiu, tinha um aluno dele, saiu e acabou comprando a Norca, né? Que era a empresa de... Acho que era o Secato. Era o Secato e depois vendeu para o Sidney. E aí eu continuei com ele ali um tempo ali. Aí, só que
o atleta ficou para trás. Aqui, ó. Ontem eu tava fazendo um cateterismo para ver como é que tá o coração. Mas que bom que foi lá cuidar, né? Mas tá Histórias que a vida constrói. Você viu como que as nossas vidas se entrelaçam, né? Mesmo se a gente perceber. Que bacana. Ô, Éder, se fosse para você deixar um recado agora para quem está prematuramente organizando um projeto para abrir um negócio, que recado você deixaria? A gente sempre termina o nosso Quinta Empresarial dizendo isso. Você é um gerador de emprego, você é um cara que cuida de várias famílias e tem a sua família por trás de tudo isso, que é o mais importante. Se fosse para você deixar um recado para quem pretende investir no empreendedorismo hoje, o que você diria? Tenha coragem e persistência. Não é fácil, mas se você trabalhar sério e focado, pode ter certeza que, independente da área que você for fazer, se você vai empreender, primeiramente, você tem que ter coragem. No Brasil hoje, você tem que ter coragem para fazer as coisas. Mas, além do coragem, você tem que ter determinação. Eu vi aqui Oscar Schmidt, eu vi isso segunda-feira, numa reunião nossa, e o Pedro dizia assim, ó, me desculpa, gente, tô com a voz um pouco afônica hoje. O Oscar me dizia que você precisa ter três pilares, 3 elementos, né? Primeiro, determinação, resiliência e disciplina. E esses três elementos somados, você consegue atravessar todo ou qualquer desafio. E é isso que o empresário ele busca, manter-se determinado, resiliente, porque existem desafios, inclusive nesse momento que o Brasil vive, e atravessa, né? Ontem eu vi até uma senadora da República dizendo... Os momentos, um momento tenebroso, né? Eu vi ela usou essa expressão, momento tenebroso. E é importante que a resiliência esteja presente na vida do empresário, na vida do empregador e também na vida do empregado. Porque não é fácil você ganhar o teu salário por lá e observar que tudo está subindo. Preço do combustível, preço da comida, preço da roupa, preço do sapato, preço do colégio, preço... Gente, vocês não têm ideia, nós estamos falando aqui dos básicos. Do básico. É o cara que ele ganha lá 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, mas aí ele precisa pagar escola do filho, creche do filho, mercado, farmácia, aluguel, energia, enfim, comida na mesa, gasolina para trabalhar. Pensa essas contas. Faz rapidinho a conta aí para você ter uma ideia. Então, também no empregado, não desmerecendo. Água, luz, telefone, enfim. A vida da gente é rodeada, né, de contas que precisam ser pagas. Sim. E você tem que trabalhar para isso. Tem, senão não... Aí chega um governo e diz assim, eu vou te dar lá um benefício lá, vou te dar um bolsa não sei o quê. Que nunca vi tanta bolsa, que tem que ter um armário para guardar sua bolsa. Bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa disso, mas não coloca exigência. Não. Ele não coloca critérios. Olha, você vai ganhar a bolsa disso aqui, mas você tem que estar registrado. Não é isso? Você tem que estar trabalhando para você ganhar isso aqui. Hoje é justamente ao contrário. Se as pessoas que recebem bolsa, essas bolsas do governo, elas é justamente para quem não está trabalhando. Pois é. E é um absurdo, porque... Eu acho isso... Entendeu? Agora, claro, existe critério. Ó, você tá trabalhando para quê uma bolsa? Mas se o cara lá ganha um salário mínimo, vamos presentear ele com uma bolsa disso, uma bolsa daquilo. Ó, mas ele foi para 2 salários mínimos, tira a bolsa. Vai lá no cara que tem 1. Porque é motivar o cara a buscar o mercado de trabalho, porque a mão de obra não tá fácil. Não tá fácil. Hoje, a gente... eu não gosto de estar trocando muito os colaboradores. Tanto é que os meninos que trabalham comigo lá são todos já de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos que trabalham comigo. Realmente, alguns que trabalharam, que passaram lá, que ficaram desde o início com nós lá, saíram e foram montar suas empresas. Hoje são empresários também. Só que a grande dificuldade é isso. A gente tem alguns trabalhos sociais que a gente faz e a gente às vezes começa a visitar alguns bairros, algumas coisas, e é incrível como você vê as pessoas falar assim, olha, eu preciso de uma cesta, eu preciso de alguma ajuda, alguma coisa, e de repente você chega lá e fala, eu tenho um emprego para você, eu tenho isso. Ah, não, mas estou recebendo bolsa tal. Aí se eu registrar, eu não posso, eu vou perder. Então, a cultura das pessoas hoje se tornou... Éder, obrigado pela sua participação com a gente por aqui. Eu ia até pontuar uma outra cena que eu vejo todo santo dia que ele me dói no coração. Porque, por exemplo, eu estou com 12 vagas agora de auxiliar de produção, e você certamente deve ter vaga para mecânico Sim. lá também. E eu passo numa rua, não vou falar o bairro aqui para não desmerecer quem tá lá,
E eu vejo lá uns 3, 4 caboclos forte, firme, saudável, rapaz. Mas Tomando tererê embaixo da árvore. meu amigo do céu, aquilo eu fico olhando assim, e o solão quente. É complicado. Eu né? falo, Não é os fácil, meninos. não. E eu passo completo, os meninos. E aquilo me dá uma vontade de parar e falar, viu, vamos mexer? Vamos fazer alguma coisa, Vamos né? mexer. Mas todo santo dia eu passo, tá lá os viventes. Bem tranquilo, não sei, de repente estão até encostados por algum problema, né? A gente não sabe disso, ou não sabe, pode, não pode. Mas eu vejo que aparentemente são saudáveis. E certamente fazem parte deste grupo aí que recebe os benefícios do presidente aí. Bom, 7h48 da manhã, obrigado pela sua participação, que Deus esteja contigo. Obrigado por ter aceito esse convite de bater um papo e trazer a sua história pra gente aqui. Uma ótima quinta-feira pra você e bom fim de semana. Obrigado, Anderson. Obrigado, Liz. Obrigado aos ouvintes aí. E só pautar aí, pessoal, na vida da gente, eu sempre falo assim, na vida da gente, a gente tem que botar o objetivo. Vamos correr atrás dele. Uma hora ele vem. Uma hora ele vem. Agora, se eu deixar encostadinho lá, daí não vai. Não adianta, tem que dar o start, Tem que né? dar o start. Onde fica a Edercar? Deixa o endereço e o telefone. A Edercar hoje está situada na rua João Pedro Moreira de Carvalho, 2490, no setor industrial. O telefone é o 66996519593. Eu tinha uma linha fixa lá, mas passou um tempo lá, cortaram a linha para lá, disse que não tinha mais portabilidade para lá, acabei perdendo uma linha de 20 e poucos anos. Oh, meu Deus. Mas tá bom. A tecnologia chegando. Hoje ninguém, praticamente, telefone fixo quase ninguém usa mais. Tem Instagram? Tem Instagram. Edercar Oficina. @ eu sou péssimo pra lembrar. @ Edercar Oficina. Procura lá que você vai achar.